bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso podcast por falar de... sou a Carla, sou aluna do curso de Técnica de Gestão Desportiva. E eu sou a Filipa, do curso Intérprete e Atriz do segundo ano. O tema é sobre a vida da mulher e gostaríamos de falar umas perguntas sobre isso. Começando com a Andréa Guerreiro. Como é que começou a sua paixão pelas suas duas carreiras, tanto de advocacia como de doula de gravidez? Então, eu não posso dizer que a carreira de advocacia foi propriamente uma paixão. Quando estava no 12º ano, tinha que escolher um curso para continuar. Eu estudei num curso tecnológico de contabilidade, um bocado semelhante aos cursos profissionais que temos aqui na escola. E quando cheguei ao 12º ano, percebi que odiava contabilidade e odiava números. Não queria fazer daquilo o resto da minha vida. E então diziam-me: direito é um curso que dá para tudo, direito é um curso que dá para tudo. Há jornalistas que estudaram direito, há políticos que estudaram direito, há gestores que estudaram direito, há tudo que estudou direito. Eu disse: ok, então não sei o que é que estudar direito. E fui estudar direito e gostei de facto, mas depois cometi um erro, acho eu, que foi de fazer um mestrado em direito fiscal. Que eu estive ali nas letras, durante a licenciatura, e depois, quando decidi fazer o mestrado, pensei: eu domino a contabilidade, eu domino os números, vou trabalhar numa área onde poucos têm facilidade em trabalhar, que é os impostos. Pronto, e quando comecei a praticar direito fiscal, já no exercício da advocacia, aborreci-me de morte, porque era estar várias horas à frente do computador a fazer peças processuais sobre empresas e sobre as operações financeiras que essas empresas faziam. Para além da parte do planeamento fiscal, que na prática é ajudar as empresas a não pagar impostos, e isso mexia comigo, porque tendo a ter uma ideologia política mais à esquerda e acho que os impostos são necessários e que a gente tem que contribuir em certa medida e na proporção dos nossos rendimentos, não é? Então decidi mudar de área dentro do direito e mudei para o direito da família e das crianças e para o direito penal, que na altura foi assim um grande choque para toda a gente, porque em termos de rentabilidade, se falarmos de ganhos das áreas, o direito fiscal é muito mais interessante. E eu estava numa sociedade muito grande, onde já tinha assim uma carreira que prometia ser interessante também, e decidi mudar para uma sociedade mais pequena, onde os meus rendimentos reduziram para 1/3, na altura, para fazer áreas que as pessoas achavam menos interessantes, mas foi aí que eu me apaixonei pelo direito, na verdade. Foi a trabalhar na área do crime, foi a trabalhar na área dos conflitos familiares, né, do divórcio, das separações, da regulação das responsabilidades parentais, porque aí eu falava com pessoas. Ia aos tribunais, depois descobri essa paixão também do que é estar em tribunal, do que é estar na barra, ia às comissões de proteção de crianças e jovens, ia à polícia, acompanhava arguidos, não é? Então também este ganho de sensibilidade para toda a pessoa que comete um crime tem uma motivação, mesmo que não seja clara para o cometer, e muitas vezes está na sua história, na forma como foi criado, na forma como cresceu, na falta de amor, na negligência, no abuso. Pronto, então apaixonei-me completamente por essa área. A minha carreira atual, que já não é uma carreira jurídica, não é? O IDS é assim um vínculo que mantém ligado à carreira jurídica, mas é como doula de gravidez, parto e pós-parto, e como consultora de lactação. Ou seja, trabalhar na área da amamentação, e é nessa área também que tenho um livro escrito. Pronto, surge apenas após eu ter me tornado mãe e ter-me sentido desapoiada, desinformada nesse processo e decidi enverdar depois numa carreira por aí e deixar a minha carreira jurídica. Mas eu ainda esta semana fiz uma entrevista para uma revista e explicava que eu deixei uma carreira de que gostava por uma pela qual me apaixonei. Então nunca foi uma questão de eu não gostar de direito ou não gostar do que fazia. Ok. Fazendo a direito e depois passamos para a educação. Na sua opinião, qual é o papel da mulher nas transformações sociais e culturais que estamos a viver? E como acredita que as mulheres podem, individualmente ou coletivamente, contribuir para um mundo mais igualitário e integral? Ok, eu acho que as mulheres têm um papel determinante e têm delegado as decisões políticas e que lhes dizem respeito, designadamente a área em que eu me movo é a área dos direitos reprodutivos. Um bocado temos delegado isso para a decisão dos homens, dos decisores políticos, e eu sou muito favorável aos coletivos. Eu faço parte de 3 associações, faço parte dos órgãos sociais de 3 associações, o Observatório de Violência Obstétrica, faço parte da Associação Portuguesa de Consultores de Lactação Certificados e faço parte também de um projeto voluntário de apoio à amamentação a famílias carenciadas. E
E estar nesses coletivos, principalmente na parte do Observatório de Violência Obstétrica, porque depois estamos ligados a muitos movimentos feministas, por exemplo, agora estamos a preparar a marcha do 8 de Março, e faz-me ter uma consciência profunda de que as mulheres permitem. Nós não somos as responsáveis por isso, ok? É um sistema patriarcal, é um sistema que nos trata mal e que não está pensado para satisfazer as nossas necessidades, mas depois nós também, nessa submissão a que temos sido educadas e sujeitas, permitimos que as coisas sejam como são quando não nos organizamos em coletivo e não usamos a nossa voz e não lutamos por aquilo que é nosso. Por exemplo, nós temos a questão do direito ao aborto, não é? A interrupção voluntária da gravidez, que em Portugal está aquém daquilo que está noutros países da Europa. Por exemplo, há prazos mais alargados para poder aceder a esse direito. E se nós não estivermos atentas, podemos vir a perder esse direito, como podemos vir a perder outros direitos reprodutivos e de outros setores. Então acho que o papel na sociedade é o papel de uma mulher que sai desse lugar da conciliadora, da mulher que não faz barulho, da mulher que não se desloca em determinados ambientes, para ir para esses ambientes, não é? Para ocupar cargos de liderança, para deixar a preocupação constante com a conciliação da opinião de todos, sermos mais combativas, sabem? Não termos medo de dizer aquilo que pensamos e de lutar por aquilo que é nosso. Agora, partindo para a Catarina, como é que decidiu que a árbitra era o que queria fazer da sua vida? A arbitragem surgiu na minha vida de uma forma um bocadinho aleatória, digamos assim. Não foi algo muito planeado desde uma fase inicial. Eu comecei como jogadora de futebol. Eu sempre fui apaixonada por futebol. O meu pai jogou futebol, a nível obviamente amador, mas sempre foi incutido muito essa paixão dentro do seio familiar. E, portanto, eu era uma fase muito jovem, desde muito miúda. Lembro-me de a minha maior alegria, também talvez porque no meu tempo não tínhamos o acesso às tecnologias que existem em nós, era ir para a rua quando chegava da escola e poder jogar futebol com os meus vizinhos e com os meus amigos. Mais tarde tive a oportunidade de jogar mesmo futebol numa equipa que inclusive disputava os campeonatos nacionais de futebol feminino. Mas comecei com uma idade muito jovem, portanto com 15, 16 anos, a jogar numa equipa sénior, com atletas já com alguma idade, 20 e tal, 30 anos, e portanto era muito difícil ter as oportunidades que os colegas tinham. O futebol feminino no meu tempo era muito diferente daquilo que é a realidade atual. Sofreu uma evolução muito, muito grande nestes últimos tempos, com competições de camadas jovens, as meninas de hoje têm um acesso diferente daquilo que era do meu tempo. E joguei durante alguns anos futebol, portanto, como conciliava, depois com a escola, com a faculdade, e sempre estava ligada. Depois, no final, quando terminei a faculdade, eu sou de Viseu, portanto, no meio muito pequeno, no interior, uma cidade muito diferente daquilo que é a realidade de Lisboa, e decidi depois tirar o meu curso, que era a altura de pegar em malas e bagagens e fazer uma vida, procurar melhores condições de vida e uma qualidade diferente para mim, para o meu futuro. E nessa perspectiva acabei por vir para Lisboa, e depois cá já não tive tanto tive que deixar a equipa de futebol onde jogava, e depois cá tentei procurar outras coisas que me pudessem fazer continuar ligada ao futebol, mas sem ter que ser necessariamente jogadora. E nesse contexto surgiu a oportunidade de tirar um curso de árbitra, que vi na altura na Associação de Futebol de Lisboa, e pensei, porque não? Como jogadora de futebol, sinto sempre que os jogadores têm um bocadinho essa lacuna. Hoje em dia já não tanto, mas no meu tempo mais, de que nós gostávamos muito de jogar futebol, mas éramos pouco conhecedores daquilo que é realmente a lei de jogo, das regras do futebol, da disciplina do futebol. Eu sempre tive um bocadinho mais de curiosidade para essa vertente, e ir para a árbitra permitiu-me efetivamente ter esse papel mais de conhecedora daquilo que é efetivamente a lei de jogo e como se aplica no terreno de jogo. Foi uma forma de continuar ligada, poder continuar a pisar palcos que eu amava, os palcos relevados e colados da altura. Hoje já não há colados, mas naquela altura havia muitos. E foi a partir daí, efetivamente, os primeiros jogos começaram a despertar ali uma paixãozinha que se torna viciante, e depois foi continuar até os dias de hoje, já lá com 17 anos. Catarina, o futebol é frequentemente visto como um desporto de carga nacional e competitiva. Como consegue manter a objetividade e a autoridade em campo, sabendo que pode haver regulamentos adicionais de outros géneros?
O julgamento está associado não só à questão do género, obviamente. Esta questão do julgamento em relação ao género é mais externa, é mais da parte de fora. Porque dentro do campo já não há tanto esse estigma do ser mulher ou do ser homem. Acho que o julgamento está associado ao papel de árbitro, no geral. O árbitro é sempre o elo mais fraco, no campo. Embora seja um decisor e a pessoa, se calhar, mais importante para o desenrolar do jogo, porque é aquilo que faz cumprir as regras e que faz efetivamente, que institui essas regras para o jogo, e que faz com que seja um jogo justo e legal, acaba por ser sempre, obviamente, pela carga que tem sempre associada com qualquer ser humano na sua posição ou erro. Nós também erramos muito, infelizmente. Quem nos dera ter a fórmula para não errarmos, mas isso não é possível. Mas erramos como erram os jogadores, como erram os treinadores nas suas opções táticas, como erram os dirigentes nas suas opções de contratação dos jogadores. Portanto, faz parte, o erro faz parte e está associado. Portanto, esse julgamento está mais diretamente relacionado com o papel de árbitro em si, a função em si, do que propriamente com a questão do género. Pelo menos eu tento acreditar isso. Depois, dentro do terreno de jogo, ser árbitro exige ter um conjunto de características, ser um bom árbitro exige ter um conjunto de características, entre elas ser um bom comunicador, um bom gestor, ser uma pessoa emocionalmente estável, forte, ter espírito de liderança, porque é fundamental isso, como mencionaste muito bem. E essas valências, obviamente, também se vão trabalhando, nem sempre é fácil. Por isso também temos que vestir um bocadinho o papel quase do ator, não é? Também de vestir uma capa e tentarmos ter essa postura mais firme em campo, nem sempre é fácil, obviamente, mas tem que estar associado à nossa função como árbitro, e portanto acho que é algo que também, talvez por ser licenciado em comunicação social, também me tenha ajudado um bocadinho. Tenho alguma facilidade nesse processo de comunicação e na própria gestão, na relação interpessoal, e isso facilita um bocadinho depois o meu trabalho dentro do campo. Pegando agora um bocadinho nesta pergunta, eu tinha aqui uma pergunta de quais foram as maiores dificuldades que encontrou ao longo do seu percurso, tendo em vista que futebol ainda é uma profissão que envolve muito o meio masculino e é muito relacionado ao meio masculino. Diria que essas dificuldades que teve em comunicação foram as maiores dificuldades que encontrou no seu percurso? Eu diria que as maiores dificuldades depende da realidade em que estejamos inseridos. Obviamente, eu sou árbitra neste momento da categoria feminina em Portugal, da categoria máxima feminina, sou árbitra internacional de futebol feminino, e aí, obviamente, é uma realidade que é a nossa realidade, é a realidade do nosso género. Portanto, são jogadoras de futebol, são maioritariamente treinadoras de futebol, e, portanto, é todo um meio feminino ao qual nós acedemos pelo nosso mérito, pelo nosso trabalho, e temos direito a pertencer a este mundo do futebol. A maior dificuldade, um bocadinho, obviamente, quando tentamos, enquanto mulheres, entrar no mundo, digamos, do futebol masculino, no mundo já maioritariamente onde se acredita que o futebol foi feito para os homens, embora nós penso que temos vindo de forma eficaz a combater aos poucos esse estigma que se cria, porque nós temos direito ao nosso espaço também. Eu acho que a função do árbitro, acima de tudo, independentemente do género, como eu dizia no início da intervenção, independentemente do género, independentemente de sermos homem ou mulher, nós temos que ter direito a estar onde nos sentimos bem e a fazer o que nos sentimos bem. E a realidade do futebol feminino é diferente da realidade do futebol masculino. Nós sabemos isso pelas nossas condições, pela nossa questão anatómica enquanto mulheres, é diferente. A intensidade do jogo é diferente, a velocidade do jogo é diferente, portanto, está associado a essas características que fazem parte. E eu gosto desse futebol desafiante, eu gosto de estar mais neste meio do mundo masculino, porque me desafia mais, porque me faz sentir efetivamente mais completa, digamos assim, não menosprezando nunca, obviamente, a competição feminina, que tem evoluído imenso. O futebol feminino em Portugal é uma realidade, como eu dizia, quando eu comecei a jogar futebol, comparado com aquilo que é a realidade de hoje, não há comparação, não há comparação. A evolução foi megalómana, foi algo mesmo de fascinante, que tem acontecido nestes últimos anos, investimento que tem sido feito, mas sobretudo acho que muito baseado na nossa crença de acreditarmos que nós temos direito a estar neste mundo. Este mundo é nosso também. O futebol não é dos homens. O futebol é um desporto que deve ser acessível a todos os que queiram fazer parte dele. E por último, nós temos para vocês. O que é ser mulher? Ser mulher
é difícil definir, eu acho que não tem grande definição, porque ser mulher é aquilo que cada mulher quiser ser. Quando nós utilizamos definições muito fechadas, estamos a excluir alguém, não é? Então, ser mulher é ser uma pessoa que procura realizar-se na área profissional, que se apaixona por quem quiser, que constitui a sua família como quiser, mas eu acho que há uma coisa que se calhar define as mulheres, que é nós tivemos durante muito tempo e continuamos em desvantagem. Ou temos, não é que a gente sinta que está em desvantagem, mas a sociedade ainda é construída muito para o masculino típico, não é? E então a nossa capacidade de agregação, de formarmos coletivos, de empatizarmos, se calhar, com as dificuldades umas das outras, pode ser um fator distintivo ou não. Eu acho que é muito difícil hoje, cada vez mais, o critério do que é mulher, do género, desta binaridade está mitigada, não é? É difícil para mim, que lido com muitas mulheres no meu dia-a-dia, que sou uma cuidadora de mulheres, dizer aquela é mais mulher, esta é menos mulher, ou esta define mais o que é uma mulher e aquela define menos. É a minha resposta, é possível. Sim, não há muito que também que possa acrescentar isso. Ser mulher é isso, é ser livre, é ser, é o termos acesso àquilo que, é sermos o que quisermos, basicamente. Acho que é por isso que temos que lutar e é isso que temos que acreditar. Não se dirigem muito a esta questão sempre do género, porque eu acho que nós somos muitas vezes quem se fecha nesse mundo, nesta restrição de acharmos que porque somos mulheres, estou a falar num contexto muito global, obviamente, eu não tenho esse pensamento, mas que por sermos mulheres há coisas que se calhar não são tão acessíveis, mas vivemos com esse estigma de que não vai ser tão fácil para nós, de que tudo vai ser mais difícil. Se encararmos as coisas com o espírito livre e com a abertura de simplesmente acreditarmos em nós e darmos o melhor de nós para conseguirmos aquilo que nos propomos. E isso é ser mulher, é sermos livres e é estarmos dispostas para encontrar a nossa realização pessoal através da vertente que desejarmos, que ambicionarmos, e sempre sermos livres e acreditarmos que podemos qualquer coisa. Sim, eu queria acrescentar uma coisa em relação a isto do ser mulher, que é, como eu já disse e como vocês sabem, neste momento eu dedico a minha vida a apoiar pessoas que estão em processo de gravidez, que passam por um parto, que estão em pós-parto, que amamentam, e todos estes processos são muito associados às mulheres, porque de facto somos nós, digo o sexo biológico, não digo em termos de identidade de género, mas são as mulheres que têm útero, que podem conceber, que amamentam, não é? Se bem que até isso já está em mutação e já é acessível a pessoas que não tenham nascido com o sexo biológico definido. Pronto, mas é muito tentador querer cair na definição de mulher quando se faz este trabalho, associando a mulher a estes processos, não é? A mulher é quem vai gestar, a mulher é quem vai parir, a mulher é quem amamenta. E isto deixa de ser um espaço de liberdade, de exercício de liberdade, para ser um condicionamento, não é? Uma obrigação, um papel que a sociedade nos incute e que se sobrepõe a todos os outros, não é? Sobrepõe-se à realização pessoal, profissional, então também sair desses papéis idealizados do que é ser mãe, do que é ser avó, porque agora começamos a desconstruir o papel de mãe, mas ainda cobramos muito das avós, que as avós têm que estar presentes, e as avós têm que ter muito brincar com os netos. Então, tirar estas amarras todas do peso e ser cada vez mais a liberdade de fazer aquilo que bem se entende. E por isso é que quando eu escrevi um livro sobre a amamentação, tem uma parte inicial dedicada aqui ao feminismo, eu escolhi um título chamado Quer Amamentar, não é as características inerentes ao leite, à amamentação, não sei o quê, quero. É para quem quer, não é? Até eu que trabalho nesta área, é para quem quer. E essa parte inicial do meu livro, que fala um bocado sobre o feminismo, há várias correntes do feminismo, não é? E há um feminismo que nos diz também que se eu amamentar e se eu parir e se eu gestar, eu estou em desvantagem em relação ao masculino. Não é? Então, que diaboliza estes processos, não é? E que nos diz que eles nos são prejudiciais e que nos discriminam negativamente. Também não gosto dessa corrente, também não gosto de uma corrente que nos priva de algumas coisas que inevitavelmente nos são características, porque somos nós que temos feito isto há séculos. E que há muitas mulheres que se realizam aí mais do que se realizam noutros campos da sua vida. Então, não cair nem para um lado, nem cair para o outro. Tinha só mais algumas perguntas, se não fosse como, que era agora pegando um bocadinho o que a André disse.
que era sobre as suas duas carreiras, tanto como de gravidez como de advocacia, qual foi as maiores dificuldades que enfrentou? Ok, eu acho que na advocacia, como eu disse, eu trabalhava com o crime, eu trabalhava com a parte do direito da família e das crianças. Então, uma coisa que era inevitável acontecer é o crime intrafamiliar, ou seja, o crime que é cometido do pai para com uma filha, por exemplo, estamos a falar, por exemplo, num contexto de abuso sexual. Eu acho que esses foram assim, os momentos críticos em termos de reflexão individual, porque muitas vezes eu vi-me defender pessoas que tinham cometido crimes que eu considerava graves e muito censuráveis com mais leveza do que eu esperava ter capacidade. Ou seja, eu achei, no passado, que quando me confrontasse com aquela situação, que eu não conseguiria, que aquilo que ia sentir repulsa, que recusaria processo. Né? Tinha colegas advogados que às vezes encontravam-nos no tribunal e diziam: "Porquê tu defendes esses casos?" Tipo, eu, para mim, esses casos não defendo, não aceito, passo para outro. Então, a facilidade com que eu me vi nesse papel de advogada de um pai abusador de uma filha de 10 anos, por exemplo, foi uma coisa que foi uma dificuldade, foi um conflito interno para mim. Né? É quase, há um bocado a Catarina falava de sermos atores. E o jurídico também tem um papel de ator, não é? Nós, quando entramos ali, entramos na condição de defensor de uma pessoa, não entra ali como a Andreia, com as convicções. Eu não é porque aceito defender alguém que cometeu determinado crime que eu concordo que aquilo seja legítimo, pelo contrário. Só que esta consciência do direito de que o advogado, quando faz o seu trabalho, o que ele quer é que a pessoa seja punida só na medida daquilo que é a punição justa. E eu tive processos, por exemplo, em que as pessoas estavam a ser acusadas de 8 crimes quando tinham cometido um. Estou a falar, por exemplo, de uma pessoa que cometeu crimes na zona do Martim Moniz, que é um carteirista, que se calhar fez um assalto com faca, um roubo. E como tem lá 7 crimes pendentes e tem que imputar alguém, aquela pessoa até é toxicodependente, é um coitado, não tem ninguém que o defenda, vamos-lhe pôr os crimes todos em cima, não é? Então sempre tive esta consciência de eu estou aqui para fazer o meu trabalho, para que esta pessoa seja punida na exata medida daquilo que é justo. E não necessariamente para lutar por uma absolvição quando a pessoa cometeu um crime, se bem que muitas vezes foi esse o resultado, porque eu faço bem o meu papel, o outro que está do outro lado a acusar também tem que fazer bem o seu papel, senão se eu fizer melhor do que o outro, a decisão também sai justa no fim, porque consegui que aquela pessoa não fosse condenada quando fez coisas muito graves, não é? Pronto, mas acho que isso foi a parte mais difícil para mim, no jurídico. Hoje em dia, no meu trabalho, tem sido, não acho que seja agora, porque eu estou a fazer este trabalho já há 4, 5 anos, mas no início era muito o entrar na casa de alguém e aquela pessoa dizer coisas, por exemplo, em relação ao bebê que tinha no colo, criticar aquele bebê, porque as mulheres no pós-parto passam um processo dificílimo, que é de reconfiguração da sua identidade, sair do espaço público para vir muito para o espaço da casa, ou seja, deixam de ter visibilidade, deixam de ter reconhecimento daquilo que fazem. É muito solitário, muitas vezes, porque nós antes vivíamos em comunidades mais... As mulheres apoiavam-se muito mais informalmente e hoje em dia, se eu quiser apoio, preciso contratar serviço e nem toda a gente tem essa disponibilidade. Então, às vezes as pessoas estão tão tristes, tão zangadas, tão frustradas por aquilo que estão a viver que quem sofre, não é? Quem é punido é um bocado aquele bebê que está ali. Na ótica daquela mulher zangada é o causador de tudo, mas na verdade não é, porque o bebê é inocente, não é? Coitado, se ele pudesse não pedir alimento, ele não pedia. Se ele pudesse não chorar, ele não chorava, para poupar a mãe. Então acho que às vezes a dificuldade é entrar e encontrar neste sítio onde eu estou ali para cuidar da mulher e não para defender o bebê, não é? Como é que eu travo a advogada que cai em mim e consigo conduzir aquele processo de forma amorosa, de forma respeitadora, para, obviamente, como consequência direta, não é? Depois proteger o bebê também, mas às vezes foi encontrar esse sossegar, a combativa, a jurídica em mim, dizer assim, sossega, estás aqui no papel de cuidadora de anos e se cuidares muito bem desta mulher, vais, em consequência, cuidar deste bebê também. Pronto, acho que é isso. E acho que às vezes é ver esta tristeza profunda, este isolamento profundo em que as mulheres estão e a falta de respostas. E também a dificuldade de conciliação com o trabalho, né? As pessoas querem voltar ao trabalho, mas se calhar não querem voltar ao trabalho 3 meses depois de terem feito uma cesariana, né? Que é uma operação mágica. E não querem voltar ao trabalho, mas não se querem separar 8 horas do seu bebê. Querem voltar ao trabalho, mas não querem voltar ao trabalho ao mesmo tempo que não dormem devidamente de noite, porque o bebê acorda muitas vezes e ainda tem que o alimentar, seja com biberon, com leite,
de forma, seja pela amamentação. Então é tão injusto olhar para isto e estava a pensar só mais uma coisa. Agora existe uma iniciativa legislativa que já passou na Generalidade e tem de ser discutida agora em comissão no Parlamento, que é do alargamento da licença de maternidade para os 4, 5 meses até aos 6. E isto é uma coisa mínima que a gente pode oferecer às mulheres, mas pode ter um impacto espetacular. E é muito triste ver que isto foi aprovado na maioria, na generalidade, ou seja, inevitavelmente esta medida um dia vai concretizar-se, mas a discussão política é toda à volta de que custos é que isto vai ter. E eu percebo, mas é tão triste nós precisarmos de fazer tanto e de lutar tanto para conseguir o mínimo. É isso. Migalhas. Acho que também é assim, uma dificuldade não do meu trabalho direto, mas depois deste trabalho de associação, de coletivo. Sim. Uma doula é uma pessoa que acompanha outra pessoa nos seus processos de gravidez, parto e pós-parto, dando-lhe informação sobre esses processos, de quais são os seus direitos, do que é que está a acontecer no seu corpo, do que é que vão ser as principais intervenções no parto, como é que se vive o pós-parto, informação necessária, prática, técnica, e depois, por outro lado, apoio emocional. É uma pessoa que nos acompanha o tempo inteiro, porque se calhar o assento de saúde tem uma consulta com uma enfermeira, depois no parto é outro médico e outra enfermeira que está, depois no pós-parto é outra pessoa, depois o meu marido até é bem intencionado, a minha companheira, mas não sabem muito sobre os temas, então ficam tão atrapalhados quanto a pessoa que está a passar por aquilo. Então torna-se assim uma boa amiga que nos acompanha nesse processo. Um pouco como um treinador numa equipa, não é? Ele não tem competências apenas técnicas, tem também a parte emocional, a motivação. Então, a doula é isso. Depois há doulas para tudo, há doulas para o fim de vida, há doulas para pessoas que se formaram para acompanhar pessoas em processo de fim de vida, de morte, não é? De doença grave, há doulas para a perda, quando a pessoa estava grávida e perdeu o seu bebê, há doulas para antes de estar grávida para refletir, será que eu quero estar grávida ou não? Ou quando as pessoas estão a passar por processos de fertilidade, infertilidade, na verdade, prolongados, não é? Então há assim para várias áreas da vida e apesar de não ser uma profissão regulamentada, não há nenhum critério que diga assim, olha, para seres doula tens de fazer isto. Não, se pessoas quiserem abrem uma página no Instagram e dizem doula. E são, mas claro que existem formações, não é? E pronto, acho que o processo de se formar e de não fazer tudo por mão própria é interessante, não é? Estar no grupo e estar com pessoas mais experientes é interessante. Pronto, e a consultora de lactação então é sim a pessoa mais especializada de todas as profissões de amamentação, porque infelizmente os médicos e os enfermeiros nas suas formações de base não aprendem nada sobre amamentação. Eu tenho colegas que são consultoras de lactação certificadas como eu, que são médicas de base e enfermeiras de base e que dizem é ridículo uma pessoa ter que fazer uma certificação extra quando na verdade é um médico pediatra ou é uma enfermeira de cuidados primários num centro de saúde a lidar com bebês e não sabe nada sobre amamentação. Então tem uma componente de saber arte, né? Tipo, como é que se adapta, posições, será que as coisas estão a correr bem ou não, e ver o bebê comer, e depois tem uma componente muito médica, científica, de saber o que é que no nosso corpo pode influenciar negativamente aquele processo, no corpo da mãe, no corpo do bebê, pronto, e é isso, acima de tudo é a oportunidade diária de estar com mulheres diferentes e deu-me descobrir na relação com os outros. Catarina, como é que se sentiu com o facto de ter sido a primeira mulher árbitra portuguesa a arbitrar um jogo profissional de futebol masculino? Acima de tudo, o meu enorme orgulho, obviamente, é um momento histórico, mas mais do que o orgulho por aquilo que é individualmente, pelo reconhecimento individual que tive nesse papel, de ter sido a primeira, obviamente, isso vai ficar inevitavelmente associado à história do futebol feminino em Portugal. Mas mais do que a importância do reconhecimento individual para mim é o reconhecimento coletivo, o reconhecimento de uma classe de árbitras que tem trabalhado muito, que se tem esforçado muito efetivamente para conseguir o seu espaço no mundo maioritariamente masculino. O mundo do futebol masculino, como já falei anteriormente, continua a ser, obviamente, com muito mais presença masculina. Aliás, estamos em 2025, foi a primeira vez que uma mulher arbitrou um jogo de futebol masculino, portanto isso prova um bocadinho daquilo que eu estou a dizer. Mas acima de tudo esse reconhecimento coletivo da classe, que eu acredito que foi o abrir de portas para que outros colegas no futuro efetivamente possam ter a oportunidade e acima de tudo poder ser inspiração para quem começa agora, para as meninas que começam agora e que gostam da arbitragem, que se estão a iniciar, de acreditar que é possível, que podemos
efetivamente vingar no mundo do futebol sem ser a nossa paixão e, portanto, que esse é um caminho que ficou agora acessível a quem quiser acreditar nele, trabalhando, obviamente, por ele. Não podemos achar que vamos ter essas oportunidades apenas porque somos mulheres e porque parece bem aparecer na comunicação social e que isto agora tem muita graça. Não, obviamente, temos que demonstrar, através do nosso trabalho e do nosso mérito e, sobretudo, da nossa competência, que merecemos estar nesses palcos. E tenho a certeza que, da forma como temos trabalhado, que muito em breve outros colegas poderão ter acesso a essas oportunidades, e isso acho que é o que fica de melhor neste momento, mais do que tudo aquilo que trouxe para mim, o que trouxe para a classe da arbitragem feminina. É isto. Muito obrigada Obrigada. por terem vindo, muito obrigada por terem respondido às nossas perguntas. E E muito obrigada por me darem a oportunidade de estar aqui ao lado da Catarina. Isto fica para a história. Estou felicíssima. E obrigada por inspirarem mulheres todos os dias com as vossas carreiras, com as vossas profissões. E muito obrigada. Obrigada a nós. Obrigada. Obrigada.